Apocalipse capítulo 13, o nosso texto hoje vai do verso 1 até o verso 10. Apocalipse 13, verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Trino, a Ti, Senhor, nesse momento nos dirigimos em oração pedindo que o Senhor nos acompanhe, que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações pela Sua própria palavra, que não haja interferência humana, mas que a verdade gloriosa da Sagrada Escritura possa ser ressaltada, Senhor. Para isso, só o Teu Espírito pode fazer essa obra. Por isso pedimos, realmente pedimos e dependemos verdadeiramente da assistência do Teu Santo Espírito. Vem, Senhor, nos acompanhar. Vem guiar os nossos pensamentos através das profundidades e maravilhas da Tua Santa Palavra. Vem fundamentar, confirmar e solidificar nossa fé. Usa, Senhor, essa Tua palavra para alcançar cada coração aqui nesta noite. Em nome de Cristo oramos. Amém. Estamos numa parte muito importante do livro de Apocalipse, só para recordar e manter os irmãos dentro do contexto. Lembremos que os capítulos 12, 13 e 14 não avançam na cronologia dos eventos. Final do capítulo 11, parou aquela sequência cronológica que vai retomar no capítulo 15. O que está acontecendo nesses capítulos 12, 13 e 14? A história da tribulação, esse período da grande tribulação, está sendo contada agora da perspectiva espiritual. Como o mundo espiritual, como Satanás e os seus anjos, como os anjos de Deus estão interagindo nesse momento, ou irão interagir nesse momento na história terrestre. Então, é isso que está acontecendo, não está avançando novos eventos, mas está explicando os fatos a partir da perspectiva do mundo invisível, o mundo espiritual. Capítulo 12, vimos a expulsão do dragão dos céus, das hostes celestiais, vimos que ele é lançado para a terra. Vimos ele tentando destruir a nação de Israel, porque Deus tem um plano especial, e a história da redenção do homem e o estabelecimento do reino de Cristo passa pela restauração espiritual
do remanescente fiel da nação de Israel. Por isso, a serpente tenta destruir a mulher, que nesse capítulo 12 representa a nação de Israel. Capítulo 13, na verdade, a última expressão do capítulo 12, quando fala dessa tentativa frustrada da serpente de destruir Israel, a última frase, em algumas versões, inclusive, essa frase está no início do capítulo 13, porque realmente faz sentido estar ali também. O último verso do 12 diz, a última frase, e se pôs, falando do dragão, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso significa que ele está expulso dos céus, ele não tem mais acesso à presença de Deus. Nesse momento ele deixou de ser o príncipe das potestades do ar, como Paulo explica em Efésios capítulo 2, ele não tem mais esse direito e acesso à presença do Senhor, ele não pode mais nos acusar, e ele tem apenas 42 meses até ser aprisionado no abismo por 1000 anos. Então, essa é a sequência que João apresenta de maneira clara. E aqui no capítulo 13, nós temos o que eu estou chamando a última investida do governo maligno sobre a terra. A última investida do governo maligno sobre a terra. Meus irmãos, eu tenho dito várias vezes, e continuo pensando a mesma coisa, que nós estamos vivendo dias diferentes em termos da ação da serpente, do leão que ruge. Tudo indica que Satanás, muito mais do que nós, está percebendo que pouco tempo lhe resta. E a ação de Satanás nos nossos dias tem sido tão intensa, e eu diria quase visível, e nem quase visível, tem sido visível. A serpente está correndo com todas as suas forças para causar a maior destruição possível, porque a minha impressão é que Satanás, como é inteligente, como conhece as Escrituras, melhor do que nós até, embora não obedeça, como conhece bem a doutrina dos últimos dias, melhor do que qualquer teólogo, ele sabe, pelo cenário que está se formando na história das nações nesse momento, ele sabe que as coisas estão se aprontando para os dias finais. Dias finais significa arrebatamento da Igreja de Cristo, que é o próximo evento que deve acontecer, significa o início do reino do anticristo, significa, depois desse período, a prisão de Satanás. São os últimos dias e o último tempo de liberdade que ele terá. Há bem pouco tempo, estava falando com um casal, não da nossa igreja, mas aconselhando um casal que, aliás, eu faço há muito tempo através dos meios da tecnologia, porque eles não moram aqui, mas esse casal tem sofrido ataques terríveis de Satanás dentro da sua própria casa, perseguindo os seus filhos de maneira muito, muito severa, terrível, assustadora e visível. Os dois são crentes, servos do Senhor, com um pequeno detalhe que eu acho que explica um pouco essa ação de Satanás naquela casa. A esposa, ela foi salva e representa uma perda dupla para o diabo, porque ela vem de uma família que era envolvida muito com misticismo, com contato com espíritos e esse tipo de coisa. Ela mesma, na sua juventude, esteve envolvida, mas Deus, na sua graça, salvou completamente. Ela foi salva, e eu estava dizendo que ela representa uma dupla derrota para o diabo. E isso pode ser a razão porque Satanás tem afligido aquela família de uma maneira tão severa. Recente, eles têm testemunhado coisas que eu prefiro não descrever, porque vocês podem achar que eu estou exagerando, mas só uma coisa simples que eu vi, não estou inventando. Há um local específico na casa onde os filhos são atormentados por uma presença má, eles conseguem desenhar essas coisas, são muito feias. E nesse local, há poucos dias, a esposa tirou uma foto com o celular de 2 xícaras que ela tinha feito um café especial para o esposo e queria tirar uma foto para mostrar para ele.
a foto não aparece as xícaras. Aparece uma imagem horrível, assustadora na foto, e ele me mostrou. Eles falam e se arrepiam, eu também, porque não, quem é que não sente mal com a presença de Satanás? Mas estava aconselhando esse casal que tem sofrido, estava explicando para eles: se Satanás está perseguindo vocês, é sinal de que vocês não são do time dele. Se fosse, ele não estaria perseguindo e trazendo transtorno. Satanás perdeu duplamente e agora está tentando vencer pelo medo. A ação do inimigo pode assustar, mas nunca destruir um servo de Deus. Nunca. Se Satanás pudesse destruir a nossa fé, se ele tivesse liberdade para destruir a nossa vida, se ele tivesse liberdade para nos arrancar das mãos de Deus, ele já teria feito há muito tempo. Se nós ainda estamos seguros na mão do Senhor, se a nossa fé em Cristo continua firme, é porque a serpente não pode tocar em nós. E nós estamos na mão do Pai, eternamente seguros. Olhemos para Cristo e nos alegremos no fato de termos sido livres do diabo, livres eternamente. A ação do mal, meus irmãos, segue em várias frentes. E eu creio que Satanás também age por meio do caos que se instalou no nosso mundo agora. Esse caos, que não é localizado, estava ouvindo comentário nessa viagem com o irmão Rodrigo, ele comentando de uma pessoa que conhece bastante de economia, que já passou por outras crises, estava dizendo para ele: essa situação que nós vivemos hoje é muito pior do que qualquer outra, porque além de ser uma crise severa, não é localizada, é geral, é o mundo inteiro que está nessa crise. É um caos generalizado, não é só um problema no Brasil. E esse caos cria a atmosfera perfeita para o surgimento de um salvador da pátria, de alguém com capacidade, com inteligência, um bom administrador, aquele que tem soluções que os governos não têm, aquele que pode apresentar saídas para unificar as nações, para acabar com as guerras, rumores de guerras, soluções sanitárias para acabar com os vírus, as superbactérias, saídas para esses dilemas que o mundo não tem mais, não tem saída. Os governos estão desesperados. Nosso governo está desesperado em todas as coisas, e acima dos problemas criados por má administração, ainda há problemas de doenças, de epidemias, que não se sabe o que fazer. Nós estamos vivendo o caos, e esse caos cria o ambiente para o aparecimento de um governo único, um governo mundial. Essa proposta não é nova, é uma proposta antiga, e ela está cada vez mais sendo repetida como que essa é a saída para o mundo. Devíamos ter um governo, um só domínio, um exército internacional. Devíamos ter a facilidade de todas as pessoas serem cidadãos globais de todas as nações. Vamos acabar com as barreiras que separam as nações. Uma palavra muito comum hoje é inclusão, é acabar os preconceitos. Isso também está por trás. Isso também está por trás, mesmo porque essa pregação louca de inclusão, de tolerância, de respeito aos diferentes, não é autêntica, porque nós não podemos ser diferentes se não pensar iguais a eles, não é? Se a proposta é ser tolerantes e cada um tem liberdade, deixem-nos ter liberdade de não concordar com eles. Mas não funciona assim. É uma tolerância intolerante, porque existe uma mão espiritual por trás. Existe uma estratégia espiritual agindo poderosamente nesse mundo. A história nos mostra alguns paralelos que podem nos indicar como facilmente um homem capaz, inteligente, pode chegar ao governo do mundo. Por que Hitler conseguiu se tornar o ditador e fazer todas as misérias a partir de uma das nações mais desenvolvidas, pessoas inteligentes e capazes, que era
a nação alemã. O que aconteceu foi que Hitler ofereceu solução para que a Alemanha voltasse a crescer depois do caos da Primeira Guerra. A Alemanha ficou acabada por causa da Primeira Guerra, o povo ficou abatido, sem esperança, não havia orgulho nacional, não havia saída. E de repente aparece um líder dizendo: eu posso erguer a moral da nação, eu posso ter soluções para resolver esse caos, nós podemos vencer, eu posso conduzir a nação para um outro patamar. Essa foi a pregação de Hitler. Ele conseguiu receber certa autoridade, logo o partido nazista começou a crescer, e cresceu tanto que ele assumiu a posição de chanceler da Alemanha. A partir daí foi só um passo para ele se tornar o ditador, o governo absoluto, e dominar, quase que hipnotizar uma nação inteira, inclusive alguns crentes e muitos crentes naquela nação. Sabiam disso? É impressionante, mas eu creio firmemente, e não precisa pensar muito, de que Hitler era um líder diabólico. Ele era realmente dirigido por espíritos malignos. A capacidade de domínio que ele tinha era algo sobre-humano. Os relatos de pessoas que conversaram com ele, que ouviram seus discursos, eu tenho alguns livros que falam disso, eles dizem que quando ele falava, ele hipnotizava as pessoas, como se ninguém pensasse mais e todo mundo concordava com o que aquele homem dizia. Vai ser assim no governo do anticristo. Ali é uma indicação simples, só para mostrar que já aconteceu numa escala menor e vai acontecer na escala universal. O texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 13 fala da instalação do governo do anticristo. Na verdade, fala do momento em que o anticristo vai se revelar quem ele é. Fala do momento em que ele vai romper a sua aliança de paz e ele não vai mais aparecer como um cordeiro, ele vai tirar o disfarce e vai se revelar como um agente de Satanás. Um homem cruel, perverso, um homem que não terá piedade e não se omitirá de massacrar os seus inimigos, os crentes que estiverem naquele tempo na terra. Por que o nome aqui é besta? Já pensaram nisso? Por que é descrito com a palavra besta? A palavra besta na língua grega é a palavra que descreve um animal feroz, um animal violento, que descreve um ser que tem força destrutiva, indomável ou indomado. Por isso é descrito, esse homem é descrito como besta. João diz: eu vi emergir do mar uma besta. Mas ele está descrevendo, na verdade, a natureza maligna do anticristo. Esse texto nos ensina que nenhum mal poderá destruir o futuro glorioso que está preparado para o povo de Deus. Nenhum mal poderá destruir o futuro glorioso que Deus tem preparado para o seu povo. Lembra o que Paulo diz em Romanos: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. O que nos aguarda, irmãos, está seguro nas mãos do Senhor. E não é o mundo, não são os homens maus, não são as estratégias perversas de quem quer que seja, e não vai ser a estratégia do maligno que vai destruir e tirar o prêmio que Deus tem para o seu povo. Nós iremos sim receber esse futuro glorioso. Como é que nós sabemos disso? Pelas verdades que a Bíblia revela acerca do reino da pessoa e do reino do anticristo. Voltando ao nosso texto, o verso 1 apresenta a origem do anticristo, a sua origem. O verso 1 diz: vi emergir do mar uma besta. Como já falei em outros textos, esse verbo ver é muitas vezes um verbo que faz transição de uma cena para outra e muitas vezes marca a aproximação diante dos olhos do apóstolo João de algo muito grande, algo muito intenso e às vezes algo assustador. Então João está vendo a sua visão, ele vai descrevendo e de repente aparece algo muito forte e ele diz: eu vi.
para testar, dizendo: algo grande aconteceu diante dos meus olhos e eu vi. E o que é que ele viu? Ele viu uma besta, já expliquei para os irmãos por que chama-se besta, fala do caráter selvagem, fala das características perversas que cabem bem nessa figura do anticristo, que será um agente de Satanás. A palavra besta descreve tanto um reino quanto uma pessoa. Representa um reino por causa da descrição complexa do final do verso 1. Olha, como é que é esse animal? Ele tem 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então está falando de uma figura múltipla. 10 chifres, cabeças, está falando de um conjunto de reinos. Então, a besta, a palavra que descreve tanto esse ser corporativo, um conjunto de reinos, mas também descreve uma pessoa singular, individual. Como é que nós sabemos disso? Porque nesse texto se usa pronomes pessoais masculinos singular para se referir a ele. E a Bíblia não faria isso se essa besta não fosse um ser masculino singular individual. Por exemplo, no verso 5 diz: foi-lhe dada, foi-lhe. Aí está o pronome. E na nossa língua, um pronome oblíquo, às vezes, pode, por si só, ele pode não ter a diferenciação de gênero. O lhe pode falar, por exemplo, de masculino ou feminino, de um ser pessoal ou de uma entidade impessoal. Em grego não é assim. Foi-lhe. Se não fosse uma pessoa, um ser pessoal, seria gênero neutro. Se fosse feminino, seria feminino. Mas é masculino, singular, porque é uma pessoa, um homem, sexo masculino, uma pessoa individual. Ok? Então entenda isso, é importante para não confundir no texto. Tanto fala de uma personalidade corporativa, um conjunto de reinos, essas 10 cabeças falam de 10 reinos, mas também fala de um indivíduo. De onde vem essa besta? Ele emergiu de onde? Pode participar. Do mar, isso, quer saber se vocês estão acordados, isso. A besta emergiu do mar. O que significa o mar? A última frase do capítulo 12 diz que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar, não é isso? A areia do mar, se olhar em Apocalipse capítulo 20, verso 8, e aqui, irmãos, um conselho que eu dou, a interpretação mais segura das Escrituras, sabe qual é? Quando a própria Escritura interpreta ela. Então, se você olhou uma coisa, eu não sei o que significa, mas tem um outro texto que diz o que aquele verso significa, pronto, acabou-se, não tem mais discussão. Mas fulano de tal disse isso, teólogo tal, não interessa. O Espírito Santo interpretou a sua palavra, acabou a confusão. Interpretação inspirada. Não tem mais o que discutir. Então, capítulo 20, verso 8, nos ajuda a entender o que seria essa areia do mar, que aparece no final, capítulo 12. Apocalipse 28 diz: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, me parece que a expressão aqui nos ajuda a entender a areia do mar, onde o dragão está de pé. Ele está na terra, no meio e sobre as nações, e ele vai fazer alguma coisa dentre essas nações. A areia do mar, onde o dragão se apresenta, é um símbolo das nações. Então, o que seria o mar, de onde vem a besta? Lembrando que capítulo 11, verso 7, fala sobre a origem da besta. Capítulo 11, verso 7 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge de onde? Do abismo. Aí ela está claro dizendo que a origem dela é do abismo. Mas veja também no capítulo 17, verso 8.
17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir de onde? Do abismo. 2 versículos que dizem que a origem dela, ou dele, é do abismo. Então não erramos em dizer que o mar, aqui no capítulo 13, de onde João viu emergir a besta, é o abismo. É o abismo, esse ambiente onde existem demônios que foram antecipadamente aprisionados. Nós já estudamos o capítulo 9, tem um momento na tribulação que o poço do abismo é aberto e milhões de demônios que estavam presos são liberados por um tempo para atormentar os homens. O abismo seria o lugar de aprisionamento dos demônios. Nem todos estão presos, mas alguns foram antecipadamente presos por causa da sua ousadia. Olha Lucas capítulo 8, só para nos ajudar a perceber isso. Às vezes lemos nos evangelhos e não notamos. Lucas capítulo 8, verso 31, quando o Senhor está na terra dos Gerazenos, o Senhor Jesus Cristo, e ele encontra aquele homem que tem uma legião de demônios. Jesus nunca falava com os demônios, não ficava perguntando o nome, nem de onde ele vinha, como alguns supostos exorcistas fazem. Essa não é a prática das Escrituras. Só por isso já indica que essas pessoas não estão fazendo o que Deus ensina. Afastem-se deles, não acreditem. Nesse caso é o único caso em que Jesus tem um pequeno diálogo com o demônio, por causa da cena, da situação que é muito especial e do que se revela a partir daqui. Lucas capítulo 8, verso 30, por exemplo, perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe, e esse verbo me chama demais a atenção. Essa palavra rogavam-lhe, se ajoelhavam, clamavam, pediam, como alguém que está pedindo misericórdia. Sabe quem é aqui? Uma legião de demônios ajoelhada diante do Senhor, pedindo misericórdia a Jesus Cristo. Nada pode destruir o que Cristo nos prometeu, porque Ele é Senhor dos demônios. E aí o texto diz que eles rogavam-lhe que não os mandasse sair para onde? O abismo. A mesma palavra lá de Apocalipse. Ou seja, esses demônios que estavam soltos sabiam que existe a prisão em trevas para alguns demônios que foram lançados antecipadamente, e eles temiam ir para lá, e eles sabiam que Jesus tem poder para lançá-los. Então, voltando ao Apocalipse 13, podemos concluir que o mar é o abismo, é esse ambiente onde os demônios estão e onde Satanás também será aprisionado por 1000 anos, segundo o Apocalipse 20. Isso significa que o anticristo vai ser um demônio? Não, já disse que ele é um homem, um ser individual, ele será um homem, não um anjo. Mas em certo ponto da sua vida, ele passará a ser dominado por um demônio vindo diretamente do abismo. Ele será a expressão desse demônio, por isso que diz que ele emergiu do abismo, porque por trás dele, a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade de persuasão, a sua capacidade administrativa, as suas soluções criativas, os milagres que ele vai fazer, tudo isso vai ser por causa desse demônio do abismo, que virá possuí-lo. E ele será realmente um agente de Satanás, agindo a partir desse ser que vem do poço do abismo. Será um homem inteligente, será um grande orador, será carismático, terá uma tremenda capacidade administrativa, trará soluções impressionantes para essa crise mundial, mas ele será conduzido por um demônio. E por isso, esse homem terá capacidade sobre-humana para dominar o mundo inteiro, todos os povos e nações. Voltando à descrição e à origem, diz que essa besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A Bíblia fala de algumas pessoas
que foram servos diretos de Satanás, dirigidos por ele, como Judas. O texto diz: o diabo entrou em Judas. Satanás é o príncipe deste mundo e ele tem domínio sobre todos aqueles que não estão guardados debaixo da mão do Senhor. Jesus diz em João capítulo 8: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ok? Há um sentido geral em que o príncipe deste mundo, Satanás, tem realmente domínio sobre todos, mas há pessoas em que ele tem domínio direto, em que são agentes especiais dele. Foi o caso de Judas e vai ser o caso do anticristo. Ele será o filho de Satanás, no sentido mais próprio desta expressão. Até a aparência dele é semelhante. Capítulo 12, por exemplo, verso 13, diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Há uma semelhança até entre a descrição do dragão e a descrição da besta ou do anticristo. O anticristo é descrito com a mesma aparência grotesca que Satanás também tem. Os 10 chifres lembram 10 nações que irão existir ao mesmo tempo, e as 7 cabeças falam dos 7 grandes impérios mundiais. Isso nós vemos em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 11, e aqui também seriam as 7 cabeças seriam os grandes impérios que a Bíblia fala. Egito, depois do Egito, um grande império que surgiu foi o Assírio. Depois do Assírio, o povo vizinho, o povo gêmeo deles, o Babilônio. O Império Babilônio foi dominado pelo Medo-Persa, esse é o 4º império. O Medo-Persa será dominado pelo Império Grego, 5º império. Grego será dominado por quem? Pelo Império Romano, 6º império. De Roma até aqui não teve outro império mundial. Terá. Esse Império Romano meio que ressuscitará, e o anticristo vai dominar como se fosse um novo imperador romano dominando toda a terra. 7 cabeças, 6 impérios já foram. O 7º é o império do anticristo. Esse império mundial que está por vir. Os nomes de blasfêmia são títulos de divindade que o anticristo colocará sobre si mesmo para zombar de Deus e para se colocar acima do Altíssimo. Essa é a origem do anticristo. A autoridade dele está descrita no verso 2, onde diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. 3 animais bastante conhecidos, que têm um significado importante. Aliás, essas figuras, esses animais aparecem também no sonho de Daniel. Ele sonha com 4 animais. Exatamente esses 3 e mais um, que no sonho de Daniel lembra exatamente o anticristo. É aquele último animal da visão de Daniel. Então João diz: eu vi que essa besta era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Vamos a Daniel capítulo 7, rapidamente, deixa marcado aí. Veja Daniel capítulo 7. Aliás, eu aconselho que enquanto estamos estudando o Apocalipse, em algum momento os irmãos leiam também Daniel, que vai ajudar muito a esclarecer. Os 2 livros se completam nas suas informações. Daniel capítulo 7. Diz, verso 1, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Babilônia é o 3º grande império. Teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o grande mar. 4 animais, como eu falei, 4 animais. E aí Daniel começa a descrever: grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então ele tem a ferocidade e a força de um leão e a rapidez de uma águia. Esse é o primeiro império que Daniel viu. Enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra
e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Interessante, ele levanta-se sobre um dos seus lados, porque aqui ele está descrevendo o Império Medo-Persa, que começa como a Média, mas depois a Pérsia supera. Por isso que ele descreve esse urso levantando-se como de um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Estão vendo os 3? Leão, urso e leopardo, que apareceu em Apocalipse 13, 2. Os 3 estão aqui. Semelhante ao leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Imagine a rapidez desse animal. Leopardo é reconhecido como um dos animais mais rápidos, mais ágeis de todos os felinos. E além disso, ele tem 4 asas. Daniel está falando aqui do Império Grego, que começa com Alexandre, reconhecido como o maior general em toda a história, que marcou o mundo por causa da rapidez com que ele conseguia executar suas manobras e dominar os inimigos. Morreu com 33 anos, tendo conquistado quase tudo que ele conhecia. Leopardo com asas, rapidez e agilidade. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. 4 cabeças, por quê? Nem era para falar disso, mas rapidamente. Quando Alexandre morreu, Alexandre não tinha filhos. Dizem a história que ele não teria, porque ele era um general, mas não era muito sério. Tá? Então, quando morreu, o seu reino foi dividido entre 4 generais. Daí é que a descrição de 4 cabeças. Tá? Os 4 generais que receberam a divisão do reino. Verso 7, depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Esse é o império do anticristo. Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Notem a semelhança da descrição desse 4º animal com o que João descreve sobre a besta. A diferença entre a visão de João e a de Daniel é só a posição em que os dois estão. Daniel está numa posição em que ele vê a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia diante dele. Por isso ele vê um leão, um urso e um leopardo. João já está depois disso. Então a descrição de João são os mesmos animais, mas na ordem inversa. Ele vê primeiro o leopardo, que foi o último império grego, ele vê o urso, Medo-Pérsia, e ele vê o leão, que é o império babilônico. Mas exatamente a mesma visão. Assim como o 4º animal da visão de Daniel, que representa o império romano, em certo sentido, mas também o império do anticristo, a besta descrita aqui em Apocalipse capítulo 13 combina perfeitamente com aquilo que é descrito por Daniel e outros sobre o anticristo. Essa é a autoridade do anticristo. A exaltação do anticristo está no verso 3. Então vi uma de suas cabeças. Quantas cabeças ele tem? 10, né? Não, são 7. Tem 10 diademas. 7, ok. As cabeças são os impérios, só são 7. Os chifres é que são 10, que são os reinos contemporâneos que estarão existindo na época do anticristo. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Aqui temos a descrição da exaltação do anticristo perante toda a terra.
Apesar dos muitos debates, parece claro que a cabeça ferida, muita confusão nos estudiosos, o que é essa cabeça ferida? Essa cabeça ferida, entre os 7, com certeza representa o próprio anticristo. É ele que vai passar por essa experiência. Sua ferida é equivalente ao ferimento dos 10 reinos desse tempo. Certamente, ele vai ser ferido porque ele é o mais potente. E à medida que coisas maravilhosas acontecerem para ele, ele vai se destacando como líder dessa confederação de reis, de 10 reinos que existirá no seu tempo. Pode ser que aqui seja o momento da consagração do anticristo como líder consumado dessa confederação das 10 nações. Um ato miraculoso. O texto diz que essa cabeça, o anticristo, foi golpeado de morte, mas a ferida mortal foi curada. Veja isso. Acontece um milagre, acontece algo que não tem explicação aqui com esse homem. Esse ato miraculoso poderá ser o elemento-chave para que ele receba a adoração e a aclamação de toda a terra. Todos vão olhar e dizer: esse homem é um Deus. Ele foi ferido mortalmente e sobreviveu. Ele não é um homem normal. O mundo é encantado com sinais e maravilhas, né? O mundo fica impressionado quando alguém diz que houve uma cura espiritual. De fato, essa família que eu mencionei, a família anterior da irmã, eles trabalham com isso, de mandar espíritos de uma cidade para outra para fazer operações espirituais e ver pessoas e trazer reportagens. E eles fazem mesmo, porque o diabo tem muitos agentes circulando em toda a terra. E eles fazem certas curas, sim. A grande questão é que nem toda cura é de Deus. O diabo também faz coisas incríveis, impressionantes. Paulo diz que ele faz descer fogo do céu. Ele faz com que os seus ministros apareçam como ministros de justiça. O diabo tem capacidade de fazer coisas inexplicáveis. Mas as pessoas, por não conhecerem a Escritura, acham que, se é uma coisa que não é natural, deve ser de Deus. Não, não necessariamente. Nem tudo que está fora dos domínios naturais é de Deus. O mundo espiritual é composto por anjos de Deus, mas é composto por anjos caídos, por Beelzebu, o maioral dos demônios. E de lá eles podem sim fazer coisas que não há explicação científica e natural. Então não nos enganemos, o fato de aparecer uma coisa sem explicação não significa que Deus está agindo ali. Porque aqui nós temos esse homem que teve uma ferida mortal e foi curado. A grande questão é o que significa esse golpe mortal que não mata o anticristo. Pelo menos 2 possibilidades. A primeira, é possível que realmente ele morreu e Deus permitiu que ele fosse ressuscitado. É possível. Paulo fala das obras maravilhosas da mentira. Veja 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo menciona isso. Verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Paulo aqui está falando do anticristo, está orientando a igreja sobre isso. E nota bem, ele já na época de Paulo, ele diz, o mistério oculto já está operando. Ainda não se manifestou completamente, mas já operava na época dos apóstolos. O projeto maligno de Satanás para dominar o mundo vem através dos séculos. E Paulo diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E aí dá vontade de dizer, oh glória, né? O Senhor vai destruir o iníquo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja isso, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Poder, sinais, milagres, prodígios da mentira. Então vai haver sim
manifestações inexplicáveis durante o domínio do anticristo. Mas uma outra possibilidade, não muito estranha, talvez até mais provável, é que o anticristo foi ferido, mas ele não morreu. Não chegou a morrer, ele sofreu uma ferida, mas ele simulou a morte, a fim de simular uma ressurreição. É possível, o diabo é o pai da mentira. Ele é o maior ilusionista que já passou nesse mundo. É possível que nas suas artimanhas mentirosas, ele simule a morte do anticristo para simular a ressurreição do anticristo. Imagina o mundo vendo e acreditando que esse homem foi ressuscitado. Com isso, o anticristo poderá facilmente se apresentar como Cristo. Poderá dizer, o que aconteceu com Cristo, aconteceu comigo. Não é? Ele morreu e ressuscitou, eu também morri e ressuscitei. E esse mundo incauto facilmente corre atrás dessas coisas. Para aceitar a palavra de Deus é uma dificuldade tremenda, mas para aceitar a mentira é muito fácil. Muito fácil. E o anticristo pode muito bem usar essa artimanha, e eu acho que ele pode usar ainda uma artimanha que talvez faça mais efeito do que a simulação da ressurreição em si. Ele pode usar a artimanha da reencarnação. Da reencarnação. A doutrina da reencarnação é uma das doutrinas que mais cresce no mundo, porque não somente é defendido no Espiritismo, é defendido nas religiões orientais também. É defendido pela Nova Era, uma filosofia espiritual vinda do Oriente que tem invadido o Ocidente há muito tempo, que se manifesta no hinduísmo, no budismo, em todas essas religiões do Oriente, que hoje são um encanto para o Ocidente. Impressionante isso, né? Coisas bizarras, estranhas, esquisitas. Ouvi de uma senhora que ganha bem, tem bastante dinheiro, e que todo ano, porque ela tem condições, ela vai para a Índia para fazer essa viagem espiritual e se banhar no rio Ganges, que é um esgoto imundo a céu aberto. Mas as pessoas vão para se banhar, para se encontrar no mundo, no plano espiritual. E a doutrina da reencarnação hoje é aceita por quase todo mundo. Reencarnação é o contrário da ressurreição. Se a reencarnação for verdade, a ressurreição é mentira. Lembre-se disso. As duas coisas se anulam mutuamente. O que a Bíblia diz é que Jesus ressuscitou, não que ele reencarnou. Mas o mundo aceita essa doutrina. E vai ser muito fácil do anticristo ser exaltado pelo mundo. Por que eu estou dizendo que a reencarnação é contrária à ressurreição? Porque a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disso, juízo. Gostei, os irmãos estão atentos, né? Mas isso é Hebreus 9:27. Marque esse versículo e anote a referência, porque alguém vai dizer: olha, nas vidas passadas você foi um carrasco. Vidas passadas. Hebreus 9:27 acaba com essa história de vidas passadas. Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não existe sucessivas mortes para a evolução espiritual. Aliás, esse casal de quem eu falei, curiosamente, Satanás tem usado a mentira através da família, de dizer que ele está afetando e assustando a família, porque nas vidas passadas o homem foi um homem muito mau que teria matado esse espírito à paulada, e agora ele voltou para se vingar. Imagina isso, irmãos, imagina isso. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que isso é mentira, o diabo é o pai da mentira. Mas para quem não conhece a verdade, isso é assustador. É assustador. Louve ao Senhor que Cristo libertou a sua mente dessa escravidão. Nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. A adoração do anticristo, verso 4. E adoraram o dragão,
porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja que essas expressões são muito fortes. A fascinação do anticristo facilmente se transformará em adoração. Primeiro, ele será admirado por sua capacidade. Depois dessa admiração, quando acontecer o milagre ou o suposto milagre, ele será adorado. É muito fácil passar de uma grande admiração para adoração. Concordam? Muito fácil. Olhe, por exemplo, quando um desses famosos roqueiros internacionais chegam no hotel e o que acontece com seus fãs? Eles estão lá, se for preciso, eles dão sangue, eles morrem, eles são pisoteados. Alguns ficam a noite inteira acordados de plantão para ver se um desses famosos coloca a cabeça, a ponta do nariz, o focinho do lado de fora, porque se colocar, aí, eu vi de longe, e se tocar nessa pessoa, pronto, aí ele nem dorme de alegria. Eu toquei em Deus. Isso é adoração, isso é adoração, pode ter certeza. O mundo gosta de adorar, infelizmente não adora o Deus verdadeiro, adora deuses falsos. É muito fácil passar de fascinação para adoração, e o anticristo, ele vai exigir adoração. Paulo diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele não vai admitir que ninguém adore o Senhor, ele quer receber adoração. O alvo de Satanás sempre foi receber adoração, mesmo no céu. Lembra? Quando ele se corrompeu, ele queria receber adoração. Essa é a grande frustração dele. Ele quer ter um trono, ele quer ser príncipe, ele quer ter domínio. Ele não pode criar filhos, mas ele engana as pessoas para ser como seus filhos. Esse é o grande alvo. Ele é o enganador, ele é o mentiroso, ele quer imitar o Senhor. E aqui ele quer receber adoração como Deus recebe adoração. Capítulo 13, verso 12, diz que ele exerce toda a autoridade da primeira besta, falando do falso profeta. Próxima semana falaremos dele. Mas há um falso profeta que tem a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Esse é o líder religioso mundial que vai canalizar toda a adoração do mundo para o anticristo. Será o seu sacerdote, será o seu representante religioso dentro desse reino universal. Na verdade, Satanás gosta de imitar tanto a Cristo que ele vai ter uma trindade maligna. Ele gosta tanto de imitar Deus que ele também queria ser trino, mas ele não é eterno. Mas ele vai ter a trindade maligna, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Como se os três fossem um, agindo no mesmo propósito. Imitação do Senhor. Imitação falsa que dentro de 42 meses vai se acabar. Porque Cristo vai aprisionar o diabo por 1000 anos. Vai reinar nessa terra. E depois vai tirá-lo para julgar e lançar para sempre no lago que arde com fogo e enxofre. E nunca mais ele vai nos perturbar. Que maravilha, né? Que alegria. A adoração do anticristo está descrita aí. Além de adorar o anticristo, o mundo vai adorar o próprio Satanás. O verso diz isso. Eles adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. O dragão é o diabo. E o mundo vai adorar o diabo. O mundo já adora o diabo, irmãos. O mundo já adora o diabo. Todos nós ouvimos daquele atentado que aconteceu em Paris, ano passado, né? Fim do ano? Nem lembro, lá naquela boate Bataclan. Naquele momento estava uma banda de roqueiros americanos chamado Metaleiros Águias da Morte. Esse era o nome da banda. Naquele instante, na hora do atentado, dos tiros, eles estavam cantando uma música dizendo: quem quer beijar na boca de Satanás? Quem quer amar a Satanás? Eu quero. E a imagem são jovens fazendo o símbolo demoníaco, toda aquela multidão alucinada, adorando a Satanás. É a adoração do diabo, cantando louvores ao diabo. Naquele momento, as águias da morte enfrentaram a morte, porque ninguém brinca com a morte. Satanás
não é confiável. O seu desejo é matar, roubar e destruir. E ele faz exatamente isso. Não brinquem com a morte. O texto diz, no verso 4, no final, que o mundo vai dizer: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja, nem Deus. Ele é o máximo. Ele é o Altíssimo. Ninguém se compara a esse homem. Isso é adoração que deveria ser dada somente ao Senhor. O verso 5 mostra a arrogância. Foi-lhe dada uma boca. É interessante os verbos na voz passiva. Ele não tem autoridade, é só Deus permitindo. Tá? Ele não tem, Deus permite, por tempo limitado, mas é Deus que permite. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Deus está no controle, está permitindo a ação do mal a fim de agir definitivamente contra Satanás e também deixar os homens entregues à mentira, porque eles preferiram a mentira em lugar da verdade. Segundo Tessalonicenses 2, aquele texto que lemos há pouco, revela exatamente isso, e é um anúncio, um aviso para todos aqui. Quem rejeita a verdade vai se entregar à mentira, fatalmente. Quem despreza a verdade, um dia será enlaçado pela mentira. Não existe vácuo, não existe neutralidade. Ninguém diz: eu não sou nem da verdade nem da mentira, eu sou em cima do muro. Em cima do muro é da mentira. Em cima do muro é pertencer à mentira. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que perecem. Por que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Está escrito: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. Quem rejeita a verdade será presa da mentira. Não existe outra opção. Verso 5, então, diz que ele proferia arrogâncias, blasfêmias. O anticristo representará em forma humana toda a ira e frustração do dragão por ter perdido seu lugar no céu. Ele vai querer aparecer como se fosse Deus, assim como Satanás fez. Ele não reprimirá sua ira contra o Altíssimo. Em Daniel 7,25 diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nós já explicamos na vez passada. À medida em que o homem vai se aproximando de Satanás e adorando, fica mais claro que Deus é seu inimigo. Por isso, tantos começam com uma fascinação pelas coisas do inimigo, e depois se tornam adoradores do inimigo, e depois se tornam inimigos declarados de Deus. Nunca esqueça a cena que ficou registrada, horrível, horripilante, blasfema, daquele jovem Cazuza que morreu prematuramente, mas era um homem completamente blasfemo contra o Senhor. E já perto da sua morte, em um dos seus shows, ele lança fumaça do seu cigarro de drogas para Deus, dizendo que aquilo é para Deus. Não durou muito, não durou muito. Mas isso mostra a ira do coração que está perto de Satanás. Ele tem ódio de Deus, ódio de Deus. O texto dos evangelhos, em Apocalipse, diz que aqueles que estão condenados eternamente estão num lugar onde há choro e ranger de dentes. Esse ranger de dentes pode muito bem ser a expressão de ódio contra Deus. Além do sofrimento, aquela raiva contra o Senhor dos céus e da terra. Não vai atingir o Senhor nunca. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é soberano e Ele é juiz
e Ele é o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Ele é o nosso Deus. Verso 6 diz que Ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. A ira de Satanás vai se manifestar contra os salvos no céu. Por quê? Porque ele sabe que não pode mais alcançar os salvos. Ele tem ódio dos que são salvos. E essa é uma das maravilhas do céu. O inimigo não aparecerá lá. Estaremos livres. Próximo verso fala da perversidade. Vou correr aqui por causa do tempo. Diz: foi-lhe dado também, verso 7, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Curioso isso. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Como eu disse, o anticristo é chamado de besta por causa da maldade, da perversidade que caracteriza a sua pessoa. Para os seus seguidores ele é bondoso, entre aspas. Para os seus opositores ele é terrível. E os santos de Deus, os salvos em Cristo, são opositores de Satanás. O texto diz que o Senhor permitiu que ele pelejasse contra os santos e os vencesse. Mas isso não significa que ele vai destruir a fé ou lançar os salvos no inferno. Não, não é isso. É impossível que ele faça isso, porque Deus é mais poderoso e é soberano e tem o controle sobre o diabo. Deus é quem guarda a nossa salvação. O que Satanás vai conseguir com o anticristo é destruir o corpo dos salvos. Ele vai causar-lhes a morte física durante esse tempo. E ele vai fazer isso porque os salvos são ameaças ao seu domínio em toda a terra. Verso 8 fala dos seguidores do anticristo. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A expressão todos os que habitam sobre a terra claramente se refere aos descrentes, não refere-se aos crentes nenhuma vez em Apocalipse. São aqueles que recusam a verdade, por esse motivo perecem eternamente, porque recusam a verdade, não porque não foram eleitos por Deus. Tá? Não é por isso. O motivo da condenação é porque recusam a verdade. O texto diz: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ter os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro é uma descrição daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. A certeza de que Satanás jamais destruirá a fé dos eleitos de Deus se vê no fato de que a escolha é um ato de Deus. Não foram eles que escreveram o nome, os seus nomes foram escritos. Escritos por quem? Por Deus, é a escolha livre e soberana do Senhor. Não fui eu que escolhi a Deus, e não sou eu que me seguro, né? Tem a velha música que segura na mão de Deus e vai, aquele sofrimento. Segura, balança, mas não cai, segura na mão de Deus e vai. Se dependesse de mim para segurar na mão de Deus e ir, eu estava perdido. É Deus que coloca a sua mão por detrás e por diante e me leva à sua presença, todo o tempo. É Ele que faz tudo, do começo até o fim, a glória dele somente. Nós não conseguimos nos segurar. Por isso, a salvação é absolutamente certa. Os nossos nomes foram escritos por Deus. Por quê? Porque Ele quis. Decisão livre dEle. Não sei por quê, mas eu fico feliz e agradeço a Deus. Porque Ele quis. Um ato livre, soberano do Senhor. Salvação é um dom de Deus. E Paulo diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus deu, Ele não vai tomar nunca mais. João afirma em Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Segurança absoluta e eterna. Não existe a possibilidade dos santos serem derrotados eternamente.
pois até aqueles que o anticristo massacra durante a tribulação, eles aparecem depois em Apocalipse como vitoriosos. Capítulo 15, veja que coisa impressionante. Apocalipse capítulo 15. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Foram mortos pela besta, estão triunfantes no céu. Venceram a Satanás. Até os que morrem pela perseguição do anticristo vencem o diabo e aparecem gloriosamente no céu. Além disso, irmãos, o livro pertence ao Cordeiro. É o livro do Cordeiro, não é nosso. Esse Cordeiro, aos olhos de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação não foi elaborado ontem, é desde a eternidade. Desde a eternidade o Senhor já fez o plano e o seu Filho aceitou o plano de dar a sua vida por nós. Deus não apenas escolheu, mas providenciou o meio pelo qual seus eleitos seriam salvos, que é o precioso sangue do seu Filho. Verso 9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. É lógico, né? Se tem ouvidos, ouça, mas nem todo mundo que tem ouvido escuta. Essa expressão aparece nos evangelhos, Jesus usou várias vezes. Mas em Apocalipse é interessante. Ela aparece no capítulo 2 e 3, nas cartas às igrejas. Depois vocês olham, não tem tempo de olhar, mas em todas as cartas diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou às igrejas. É, irmão César? É singular. Irmão César falando, eu fico na dúvida. Vamos olhar. Se estiver errado, o senhor vai perder. É às igrejas, o senhor está certo. Plural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora em Apocalipse 13 diz: quem tem ouvidos, ouça, e parou aí. Por que não diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas? Os irmãos suspeitam? Porque a igreja não está mais na terra. Exatamente. Nesse momento a igreja não está mais na terra. Ela já foi arrebatada. Por isso que a expressão parou aqui. Não é maravilhoso isso? Verso 10 diz: se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É um provérbio, né? É um provérbio. Esse provérbio é importante para os crentes que estiverem na terra durante a tribulação. Por quê? O texto diz: os que precisam, se alguém leva para o cativeiro vai. Ou seja, Deus está dizendo para o seu povo: vocês serão presos sim, terão de ir para o cativeiro, mas esperem em mim e não criem estratégia de retaliação, de vingança e de combate. Vocês vão para o cativeiro, quem tem que ir, vá. Pedro diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Não reajam, não briguem, encomendem a sua alma ao juiz de toda a terra. Mas os perversos assassinos irão receber também a sua paga, que é a pena capital. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Deus vai julgar cada um daqueles que destruírem os seus servos. Ao invés de tentar se vingar e desenvolver um espírito amargurado, os crentes devem ser exemplo de perseverança e fidelidade, como diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós devemos ser como Cristo, que quando foi ultrajado, não revidava com ultraje,
Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa é a nossa atitude. E é isso que o versículo nos ensina. Meus irmãos, terminando, quero só lembrá-los que a mensagem dessa passagem é muito clara. O texto está nos dizendo: esperemos no Senhor, pois Ele vai cuidar de Satanás e de todos os seus agentes. Deus vai dar conta deles, Deus vai cuidar deles. O acusador não vai prevalecer, o mal não vai prosperar para sempre, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Nenhum mal poderá destruir o futuro glorioso que está preparado para o povo de Deus. Nenhum mal. A minha pergunta é: esse é o seu caso? Nenhum mal pode destruir o futuro glorioso que Deus prepara para o seu povo. A pergunta é: você tem certeza que Jesus está preparando um futuro glorioso para você? Quando foi que você passou da morte para a vida? Quando foi que no seu coração nasceu a fé salvadora? A luz se acendeu e você percebeu e disse: agora eu estou vendo o que eu não via antes. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não conhecia Cristo, agora eu conheço. Para mim ele era um homem sábio, como vimos o testemunho da irmã hoje. Jesus era só um homem sábio, importante. Eu não via Jesus como meu Salvador, mas quando o Espírito Santo abriu os meus olhos, ele não é um homem sábio, ele é o Messias esperado, ele é o Salvador, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a diferença. Todos aqui creem em Cristo assim, todos aqui têm essa convicção de que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Todos têm certeza de um futuro glorioso. Se não tem, você pode ter, e pode ter hoje, agora mesmo. Para você, meu irmão, queria aconselhá-lo e animá-lo. Se você está sob o ataque de Satanás e sofrendo por fazer o bem, sofrendo pela justiça, não pela injustiça, regozije-se, olhe para Cristo. Renove as suas forças na certeza de que nele nós somos mais que vencedores. Também alegre-se no fato de que pouco tempo resta para o dragão. Logo mais, muito em breve, Cristo será tudo em todos. O seu reino vai se estender de mar a mar. O conhecimento de Deus vai cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar. Já, rapidamente. E Ele reinará sobre todos e nós reinaremos com Ele. Alegre-se. Esse é o futuro glorioso que nos aguarda. Nosso futuro é maravilhoso. E mesmo que tenhamos de enfrentar a morte antes da vinda de Cristo, mesmo que isso aconteça, nós temos certeza de que, ausentes do corpo, estaremos presentes com o Senhor imediatamente. Se isso é fato, que venham as provas, que venham as acusações do inimigo, que venham as maledicências dos pecadores, que venham as injustiças dos maus. Nada disso poderá nos derrotar. Em Cristo somos mais que vencedores. E Deus nos abençoe.